Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos aqui direto do Carbon Science Talks em Campinas, interior de São Paulo, para falar um pouquinho sobre a importância das medições do carbono e da descarbonização da agricultura. Para isso estamos aqui com o Antônio Gilberto, ele é gerente executivo do negócio de carbono da Bayer. Antônio, qual que é a importância de todas essas discussões aqui do evento e essas discussões do setor para primeiro mensurar essa emissão de carbono e também buscar essa descarbonização? Legal, Guilherme, obrigado pela oportunidade, um prazer estar com vocês aqui. Primeiro, talvez trazer um pouquinho aqui, estamos aqui num evento que é o Carbon Science Talks, é a terceira edição desse evento, como vocês já tiveram aqui com a gente nas outras edições. Para a gente é um marco, é um terceiro ano de evento onde a gente tem a participação aqui da academia, trazendo os principais avanços científicos que a gente veio trabalhando nesse último ano. Também cadeia de proteína animal, empresas, toda a cadeia de suprimentos que a gente pôde trabalhar junto nessas parcerias e também governo, já que a gente está também num ambiente regulatório, uma discussão grande, trazendo as principais novidades, temos COP aí à frente, COP 29 esse ano, discutindo, criando toda essa conexão de ecossistema que a gente vem trabalhando. Bom, hoje aqui nesse evento a gente vem apresentar os principais avanços científicos desse último ano, como eu disse, e focar em três pilares. O pilar de regenerar, onde a gente associa as boas práticas agrícolas de agricultura regenerativa, o pilar de descarbonização, que eu vou tratar um pouquinho mais aqui hoje para explanar para vocês, e o pilar de remoção também, carbono em solo, o estudo de carbono em solo e solos tropicais, que é também um grande objetivo que a gente tem com os nossos programas. Falando um pouquinho da parte de descarbonização, a gente entende que é um momento de celebração, porque a gente lançou já no ano passado, junto com a Embrapa, co-desenvolvida com a Embrapa, a calculadora de emissões que a gente chama Footprint por Carbono, uma calculadora pensando em calcular as emissões para soja em ambiente tropical. A gente lançou isso no ano passado e esse ano a gente avançou para a cultura do milho e também, mais recentemente agora, para o algodão. Com o objetivo que a gente tem de ter a visão do sistema agrícola como um todo. E os resultados são incríveis para que a gente possa trabalhar e cada vez mais evidenciar a sustentabilidade da agricultura brasileira. Antônio, você destacou a calculadora, como que é feito esse cálculo, que itens que são levados em consideração? Legal, Guilherme. Olha, para esse cálculo, tanto para soja como milho, para algodão, a gente co-desenvolveu com a Embrapa, uma metodologia com base em ACV, que a gente chama, em análise de ciclo de vida de produto, e que mede todas as emissões desde o pré-plantio até a entrega final desse produto. E para isso a gente faz um trabalho que a gente chama de inventariamento de dados, ou seja, a gente coleta com a parceria e a co-construção com os agricultores, que são os nossos grandes parceiros, dados desde o pré-plantio, literalmente, um raio-x da fazenda até a entrega final, utilizando dados de combustível, dados de insumos agrícolas, dados de plantio, dados de colheita, para que a gente possa dimensionar mesmo qual que é essa real emissão do que a gente chama pegada de emissão da cultura. E a gente fez isso para algodão, para milho e para soja. E a partir do momento que esses dados são calculados, o que é possível fazer a partir daí? Que tipo de insights podem surgir dessa medição? Eu diria que a gente tem dois grandes avanços assim que são significativos. O primeiro deles é o que a gente já tem para soja e para milho, com a parceria com a Embrapa, da gente estabelecer de fato qual que é a real emissão da referência nacional de emissão. Então a gente tem aqui, depois a gente pode compartilhar os dados, que para a soja a gente está falando em algo em torno de 1.500 kg de CO2 emitido por tonelada de soja produzida. Para milho, a gente está falando em algo em torno de 1.400 kg de emissão, quando a gente pensa numa referência média de produção da produção brasileira. Isso é extremamente importante para, como eu disse, a gente mostrar de fato qual que é a emissão e a sustentabilidade da agricultura brasileira. E para algodão, um dos nossos avanços que a gente tem esse ano é anunciar de fato uma parceria, 4 partes, entre Bayer, Embrapa, Abrapa e a Biov, de se realmente estabelecer, de estudar e entender qual que é a emissão do algodão da referência média, um dado esse que a gente hoje não tem. Diria que esse é um primeiro avanço. O segundo ponto que também é extremamente importante é que a partir da metodologia que a gente tem em prática, a gente consegue, com dados primários do próprio agricultor, calcular qual que é a emissão dele, da propriedade e do talhão, a nível de talhão, que é a granularidade mínima que a gente tem. E esse dado é do agricultor, é um dado que mostra a produtividade, a gente brinca que isso tangibiliza todo o trabalho, às vezes, de gerações que aquele agricultor tem na fazenda, e isso é algo que a gente tem como brasileiro como uma aptidão muito grande. E aí, a partir desses dados, Antônio, a gente pode avançar e buscar a descarbonização a partir do momento que a gente sabe quanto que é essa referência base. Exatamente, a gente
pretende com isso avançar e por isso aqui é um evento que a gente chama um evento em cadeia. Então não basta só o agricultor, a indústria, o próprio governo, as instituições financeiras, a gente acredita nesse movimento de cadeia, né, de coalizão, todos unidos para que a gente possa mostrar, evidenciar essa sustentabilidade da agricultura e conectando com ganhos diretos e indiretos para toda a cadeia. O agricultor, sem dúvida nenhuma, ele vê isso na prática, porque quando a gente fala de uma pegada menor, a gente está falando de talvez uma produtividade maior, se a gente está falando em ganho de eficiência, em ganho de produtividade para o agricultor e redução de custos, ou seja, aumento da rentabilidade. Então o objetivo da pegada ele é convergente com o objetivo do próprio agricultor. E, Antônio, você destacou, né, soja e milho, que a gente já tem essas referências bases calculadas. Isso é muito, é pouco? Como é que a gente pode categorizar esses números que já foram levantados? São números extremamente significativos, né, os quais a gente não tinha até pouco tempo atrás. Então, quando a gente compara, por exemplo, os dados de soja, da referência nacional, com dados dos nossos programas, até nível de talhão, daqueles talhões que a gente já vê uma implementação de boas práticas do que a gente chama de agricultura regenerativa, a gente, independente do número em si, propriamente dito, a gente vê o potencial, né, de redução de emissão na ordem de 60% a 70%. Isso é muito significativo. Para milho, talvez um pouco menos, na ordem de 50% a 60%, mas da mesma forma muito significativo. E agora a gente passa também a estudar o algodão, que é uma cultura super importante, tanto para a indústria têxtil, de fibras, como também para o setor energético. E para essas reduções, Antônio, são ajustes muito difíceis, são ajustes fáceis para atingir esses níveis de 60% de redução que você destacou? Perfeito. A gente está falando aqui em mensuração, né, no primeiro momento. E aí, um segundo momento, e é a nossa visão também como programa, é a gente de fato compartilhar e de maneira coletiva, através da pesquisa, de instituições científicas, da própria Embrapa, das principais fundações, consultores, todo esse ecossistema que a gente tem, ampliar a comunicação e a capacitação para que todos tenham acesso, né? Quais são essas boas práticas que de fato têm impacto na redução, né? E a gente está falando em práticas que são já conhecidas do agricultor brasileiro, que é um agricultor sustentável, como o plantio direto, a rotação de cultura, a intensificação de cultura, a otimização do uso de recursos. Então são fatores, itens que já são de conhecimento do agricultor, mas que a gente passa a intensificar com foco em detalhes, com foco em medir, com o uso da agricultura digital também, para que a gente possa melhorar essa eficiência e naturalmente reduzir a pegada de emissão. E, Antônio, para a gente encerrar, está nos planos também avançar e de repente disponibilizar essas calculadoras para todo mundo ter acesso a esses cálculos? Sim, a gente neste momento agora trabalha com agricultores que fazem parte, né, dos nossos programas, porque a gente está numa fase de estudo, né, de ampliação e até de começar a escalar. A nossa ambição, sim, é começar a ampliar as culturas que a gente mede, para ter, como eu disse, a visão do sistema agrícola como um todo. Acho que vale ressaltar aqui, né, o Brasil tem essa aptidão, a gente talvez seja um dos poucos países do mundo, se não o único, que faz mais de uma safra por ano. Isso tem que ser relevante no cálculo, tem que ser calculado, então a gente tem esse interesse também. E no futuro a gente também pensa que isso vai ser de acesso comum para os agricultores para viabilizar, escalar, né, essa agricultura regenerativa e cumprir nosso papel como companhia de acelerar a agricultura regenerativa no Brasil. O Antônio Gilberto, gerente executivo de negócios de carbono da Bayer, conversou com a gente para destacar um pouquinho essa importância do olhar para a mensuração da pegada de carbono e também, a partir disso, as ações que podem ser tomadas para descarbonizar cada vez mais a agricultura brasileira. Continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta.